Aleluias. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 14. O Senhor Jesus tem me dado uma palavra enquanto eu orava, enquanto eu pedia ao Senhor direcionamento para aquilo que Ele queria falar com a sua igreja. Nós acabamos de passar o primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. E todo início de ano nós iniciamos com uma grande expectativa daquilo que vai acontecer nesse ano, né? Nós colocamos uma grande expectativa em janeiro, nós colocamos uma grande expectativa em março, em fevereiro, e nós queremos correr para que tudo o que a gente pediu em dezembro e no final do ano aconteça, né? Mas muitas das vezes nos 3 primeiros meses do ano a gente tem se organizado, a gente tem corrido, a gente tem tentado organizar tudo. E às vezes a gente entra numa de, nossa, já passou 3 meses, eu não sei se vai acontecer, eu não sei se realmente é isso, eu não sei se eu continuo a se mover para isso. Mas Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Eu queria que você lesse comigo, lá em Mateus 14, 22 ao 33, vai falar assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele esteve ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E será que você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Será que você pode exaltar o nome de Jesus pela sua palavra nessa noite? Aleluia! Reage à palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Glória a Deus. Enquanto eu orava, e como eu falei para você, né, nós passamos o primeiro trimestre do ano, vamos entrar agora no segundo trimestre do ano, e muitas das vezes tudo aquilo que a gente pediu, a gente orou, a gente caminhou, a gente se moveu no começo do ano, torna a fazer com que agora a gente faça uma reflexão. Agora a gente pare e diga assim: então o que é que se passaram 3 meses do ano? O que é que aconteceu? Para onde eu fui? Aonde eu estava? O que é que eu fiz? O que é que eu tenho que continuar fazendo? Mas não é sobre quanto tempo passou, não é sobre quantas tempestades ou quantas estações você passou de janeiro a fevereiro a março, mas é sobre, em cada mês desse primeiro trimestre do ano, o quanto você permaneceu em fé e caminhou sobre aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Não é sobre o que vai acontecer nesse mês, ou no próximo mês, ou nesse primeiro semestre, mas é sobre aquilo que você vai caminhar, não só no primeiro trimestre, não só no segundo trimestre, mas durante todo o ano de 2025. A palavra do Senhor vai falar no livro de Mateus sobre uma das histórias que eu acho mais fascinantes.
E nessa noite eu queria que você acompanhasse comigo. A palavra diz que logo em seguida, Jesus fala com os seus discípulos para que eles entrem num barco e atravessassem a margem e fossem adiante. Mas a palavra vai falar que Jesus não entra no barco com eles, Jesus manda os seus discípulos entrar aí, porque Jesus tinha alguma coisa para fazer, ele tinha que despedir a multidão. E a palavra vai continuar dizendo que após Jesus despedir a multidão, ele sai para orar. Ele subiu, a palavra fidedigna, e fala subiu sozinho para orar. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que tudo que está na palavra do Senhor e tudo que o Senhor se move na sua palavra para nos mostrar tudo que Jesus fez em seu ministério aqui na terra, tudo que está registrado, tudo que está na Bíblia, Ele fez por um motivo, para nos ensinar. Para que a gente tivesse exemplo. E o que eu acho incrível é que a Bíblia vai falar que Ele sobe sozinho para orar. Então tudo como Jesus faz, Ele faz com um propósito, Ele faz para que nós possamos ensinar. Depois de despedir uma multidão, depois de ter atendido a multidão, depois de ter passado por uma multidão, Jesus ele tem um entendimento, Ele diz, eu vou orar. E é como eu falei para você, não é como você não é sobre o que vai acontecer nesse próximo trimestre, mas é sobre o entendimento do que você viveu até aqui e o que você vai fazer daqui para frente. Não é sobre as coisas que você passou no primeiro trimestre do ano, mas é sobre o entendimento que você vai ter a partir daqui para se mover em frente. E Jesus, a palavra diz que depois de despedir uma multidão, Ele sobe sozinho para orar. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, meu querido, é que independente daquilo que você programou para esse ano, daquilo que você pediu para esse ano, daquilo que você pediu para esse trimestre, não é o que vai fazer você pensar, não, o que você tem que pensar é como eu vou me mover daqui para frente, como eu vou agir daqui para frente, o que é que o Senhor quer daqui para frente. E o Senhor nos ensina isso. Após estar com a multidão, Ele vai orar. Ele vai tentar discernir o que é para fazer. E sozinho. A palavra do Senhor no livro de Marcos 11:24 vai falar assim: por isso vos digo, que tudo do que perdires, orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Então o que eu quero ministrar para você, que no próximo trimestre do ano, que no próximo semestre, que nos próximos meses do ano, o que vai te guiar não é o que você entende, o que você pensa, o que você acha. O que vai te guiar é a partir do momento que você se recolher, orar e pedir ao Senhor discernimento para a próxima estação. Então entenda isso, você não se move por aquilo que você acha, você se move por aquilo que o Senhor fala. Então se você andou até aqui, se você caminhou até aqui, se já se passou 3 meses, amém, mas o que o Senhor quer agora? O que o Senhor quer para essa nova estação? Como me moverei agora? Mas meu querido, só há uma maneira de achar e de conhecer aquilo que o Senhor tem para a tua vida, é orando. E o Senhor nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Ele estava com a multidão, mas ele se retira para orar. Isso me ensina uma coisa: a gente quer viver os nossos dias, o nosso tempo, a nossa hora, mas muitas das vezes esquecemos de parar para orar e discernir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer que façamos. Então quando você entende esse princípio de que você não se move por aquilo que você vê, você se move por aquilo que o Senhor fala, você volta para esse lugar de oração, não para esse lugar de multidão. Você se recolhe em oração para entender aquilo que o Senhor precisa falar, para entender aquilo que o Senhor tem para falar, para entender aquilo que o Senhor tem para fazer. Então precisamos voltar para esse lugar de oração. Se você quer viver milagre, meu querido, vive em oração. Se você quer viver os próximos 3 meses vivendo milagre, eu quero te dizer nessa noite, como Jesus nos ensinou, se recolhe, vai orar, vai entender, vai discernir.
A palavra é clara. Tudo que pedires orando, crendo, o recebereis. Então se você está precisando saber, ô Senhor, o Senhor está te dizendo nessa noite, volta para esse lugar de oração. Volta para esse lugar. E a palavra vai falar que após Jesus ter orado sozinho, ele viu o barco. No 24 vai falar, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O que é que eu entendo? Jesus, ele sai da multidão, se recolhe para orar, e ele olha e vê o barco, que já estava, a Bíblia relata, longe, que já estava a considerável distância da terra. E é uma coisa muito profética aqui. A partir de uma oração, Jesus está dizendo assim, a partir do momento que eu orei, eu consegui ver o barco longe. Então sabe o que é que Jesus estava nos ensinando? Que a oração, ela te coloca num lugar de amplitude de visão. Ela te coloca num lugar que você consegue discernir o que é que está acontecendo. E ele viu o barco em considerável distância da terra. Ele não só viu, mas ele viu que o barco estava sendo atingido. Estava sendo atingido por um vento, por uma tempestade, pelas ondas. E é isso que a oração ela produz. A oração ela amplia a sua visão. A oração ela te traz para uma posição em que você consegue enxergar e discernir o que está acontecendo na sua vida. Mas muitas das vezes estamos buscando resposta não no Senhor, mas no achismo, no que fulano pensa, no que ciclano pensa. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, ei, não, começa a orar para discernir, porque eu vou começar a abrir a tua visão, eu vou começar a alargar o teu entendimento, eu vou começar a te dar direcionamento sobre a tua vida, eu vou começar a derramar sobre a sua cabeça óleo, para você discernir, para você entender. E ele viu o barco longe, e estava sendo atingido pelas ondas. Então o que é que Jesus estava nos ensinando? Está nos ensinando nessa noite, que após estar com a multidão, muitas das vezes precisamos nos recolher para tentar discernir, para buscar do Senhor a próxima etapa. E o que ele nos ensina também, que após ter ali aquele momento de oração, ele viu o barco, ele viu os discípulos. Então, a partir daquele momento de oração, Deus, ele está nos mostrando que a oração, ela nos leva a ver coisas, ela alarga a nossa visão. A palavra do Senhor no livro de Tiago, 5:16 e 17 vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então o que eu quero te dizer nessa noite é que o que você viveu nesses primeiros 3 meses do ano, e o que você vai viver nos próximos 3 meses do ano, nos próximos 6 meses do ano, vai ser determinado não por aquilo que você acha, mas por aquilo que você ora, por aquilo que você crê, por aquilo que você coloca diante do Senhor. Começa a orar e para de reclamar, meu irmão. Aleluia. A oração, ela vai te dar esse domínio, que não provém de você, mas provém do Senhor, sobre as situações. Então o Senhor nos ensina, que em todo tempo, temos que orar, para discernir. Nós estamos entrando em uma nova estação, nós estamos fazendo uma transição de estação. Isso é não só no reino físico, mas também no reino espiritual.
E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei o que você viveu nessas últimas estações, mas eu quero profetizar sobre você uma nova estação, um novo cântico. A palavra do Senhor diz que eis que eu coloco na sua boca um novo cântico, um cântico de vitória. Então, meu querido, eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, uma nova estação nascendo. Mas para viver nova estação precisamos discernir, e só conseguimos discernir aquilo que o Senhor tem para nós em oração, no lugar de oração, através da sua palavra. E o 25 vai dizer que após Jesus ter após ter esse momento de oração, e ver que os seus discípulos estavam sendo atordoados por uma tempestade, de longe ele viu isso, porque ele vê tudo, ele considera tudo. Muitas vezes você está pensando que Deus ele não está vendo a sua situação, não está vendo aquilo que você está passando. Ei, não, Ele está vendo. Não dorme o guarda de Sião, ele não dorme. E a palavra no 25 vai falar: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Você pode dar um glória a Deus nessa noite por isso? Você pode dar um glória a Deus, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente tem que começar a entender o sobrenatural do Senhor. Muitas das vezes você não está rompendo naquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque no sobrenatural já está liberado, mas falta você tomar posse no natural. Então, a partir do momento que você reage à palavra do Senhor no natural, aquilo que está no sobrenatural é liberado. Então, sabe por que muitas das vezes você não está alcançando? Porque no natural você não está declarando aquilo que o Senhor já liberou no sobrenatural. Começa a declarar, começa a reagir, começa a acreditar, começa a tomar posse. E quando eu vejo um Deus que após uma oração, um tempo de oração, ele viu que os seus discípulos estavam sendo fustigados por uma tempestade, ele não se limita por um mar, ele não se limita por uma tempestade, não, é um Deus sobrenatural, é um Deus grande. A palavra do Senhor no livro de Jó vai dizer: quem poderá compreender o trovão do seu poder? Meu irmão, você está diante de um Deus que não é limitado por uma tempestade, que não é limitado por um mar, que não é limitado por uma fornalha, não, por seu filho, ele faz o mar se acalmar, ele faz o mar se abrir. É esse Deus que eu estou pregando nessa noite. Não, ele não se interrompe por um mar. Alta madrugada, não importa a hora, o teu Deus te vê. Ele vai ter com os discípulos e anda sobre as águas. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que fisicamente era impossível para o homem, o nosso Jesus ele faz. Tudo porque os seus discípulos estão sofrendo. Ei, você não entende o que Jesus pode mover por um coração e por discípulos que estão sofrendo, por discípulos que estão passando por uma tempestade, não. O amor dele ultrapassa barreiras naturais e sobrenaturais. E a palavra diz que ele vai caminhando até os discípulos de uma forma sobrenatural. Mas os discípulos, eles não entendem, porque eles estavam sendo atordoados por uma tempestade. Eles não procuraram orar para discernir o que era aquela tempestade. Eles estavam com medo, eles estavam apreensivos, porque em algum momento eles esqueceram de quem mandou eles atravessar a margem, de quem mandou eles atravessar o barco. Então eu quero te dizer nessa noite, colocar uma vírgula aqui e te dizer: ei, não se esquece de quem te chamou, não se esquece de quem te trouxe para a Europa, não te esqueces daquele que te ordenou, daquele que te chamou e daquele que te remiu. Ei, porque quando você se esquece, você para de discernir, você para de entender.
E os discípulos estavam assim, sem entender, uma tempestade, um vento. E Jesus se aproxima do barco e eles se assustam. Se assustam, eles não esperavam que Jesus aparecesse daquela forma. A palavra vai falar que os discípulos o veem, mas pensam que é o fantasma. O Senhor se revela para eles de uma forma diferente. Por quê? De uma forma diferente, porque naquele momento eles estavam com a fé limitada. Eles estavam diante de um Jesus que fez tudo, que curou enfermo, que transformou água em vinho, que fez milagres e maravilhas. Mas naquele momento, por causa de uma tempestade, a fé deles foram limitada. E eles não acreditariam que poderia ser Jesus. Eles pensavam que era um fantasma. E o Senhor se revela para eles. E o que eu aprendo com isso, Gustavo? Começa a entender. E começa a discernir as formas que o Senhor se apresenta para você. Quando nós estamos com a nossa fé limitada, em meio à tempestade, nós não conseguimos ver como é que o Senhor está agindo, como é que o Senhor está movendo. Mas quando o crente ele está com o seu local de oração, com o seu momento de oração, com o seu tempo de oração alinhado, com o seu tempo de palavra alinhado, conectado com o Senhor Jesus, ele começa a discernir, ele começa a ver que no meio da tempestade não é para matar, no meio da tempestade não é para ele afundar, mas ele começa a discernir e a ver as formas que o Senhor se apresenta para ele. O que eu quero te dizer com isso? É que para de achar que tudo que de ruim que acontece não é porque Deus não está contigo, meu irmão, não, Deus está, Deus estava com aqueles discípulos, mas só que a gente entrou em uma era que se eu levo uma topada, ai meu Deus, Deus me abandonou, não, Ele não te abandonou, Ele está contigo. E a fé daqueles discípulos estavam limitadas, porque eles não acreditavam que Jesus poderia aparecer daquela forma. E eu não sei como está a sua fé, mas eu quero profetizar sobre você nessa noite. Eu quero profetizar sobre você que Jesus ele vai se revelar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, de uma maneira diferente, de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural. Não vai ser como foi, vai ser diferente. Eu profetizo isso sobre você. Mas eles olham e gritam com medo. Mas o Jesus, ele fala, coragem. Não tenham medo, sou eu. É outra coisa que eu quero te falar nessa noite. O Deus que você serve, Ele é um Deus que Ele vai sempre te dar direções. Ele sempre vai falar com você através da sua palavra, através do Espírito Santo. Ele não vai te deixar no vácuo, como se diz. Pode ser que Ele te deixe um tempo para você tentar entender, para você tentar discernir, mas a palavra sempre vem. Ele sempre libera uma palavra, Ele sempre fala conosco, Ele não deixa. Porque a palavra dEle é fiel. A palavra do Senhor fala, pedindo o pai de vocês que é mau, um filho pedindo pão, Ele dá, imagina eu. Então quando a gente se permanece no Senhor, Ele sempre vai ter resposta para nós. E eles gritaram com medo, e o Senhor falou assim, coragem, sou eu. Não tenham medo. E uma pessoa gritou do barco, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Outro dia eu quero falar sobre essa fé ousada de Pedro, mas eu quero pular para o próximo, quando o Senhor fala, vem. Pedro ele teve uma fé extraordinária,
Uma fé que creu e agiu naquele momento e liberou. Uma fé ativa, que creu e falou, criei por isso falei. Foi essa fé que Pedro tinha naquele momento. Ele acreditou que era o Senhor, quando o Senhor declara, sou eu, não tenha medo. Ele gritou, Senhor, se és tu, faz com que eu vá. Mas o que é extraordinário é que após um pedido de um filho com fé, se movendo em fé e declarando aquilo que é a palavra do Senhor, o Senhor declara assim, vem. E o que é mais sobrenatural aqui, é um Deus que não limita a nossa fé. É um Deus que quando eu se movo em fé, Ele responde à altura. Quando eu se movo em obediência, Ele cumpre em altura. Quando eu se movo na sua palavra, Ele age em altura. Porque Ele não é filho do homem para que imita nem se arrependa. Então através da fé daquele homem, Deus libera uma palavra e diz a ele assim, vem. Mas quem tem sido eu e você para se mover através da palavra do Senhor? Pedro, em sua ousadia, ele lança um pedido e o Senhor responde. E a palavra vai dizer que ele começa a andar em direção a Jesus. E eu quero nessa noite mais uma vez profetizar. E se você crê, abra a tua mão como quem recebe. Ou eu não sei como foi os teus primeiros 3 meses do ano, mas eu quero profetizar nessa noite, que a partir desse dia, começo de mais um mês, a partir de hoje, você vai começar a andar na direção de Jesus. Você vai começar a andar naquilo que o Senhor liberou para a sua vida. Você vai começar a andar não a partir das suas convicções, mas a partir da palavra do Senhor. Você vai começar a andar em fé naquilo que o Senhor já liberou para a sua casa, para a sua vida financeira, para a sua vida amorosa, ou para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe. Ei, vai ser um trimestre em que você vai andar na direção de Jesus. Aleluia. E ele foi andando sobre as águas, aleluia. E quando Deus ele chama e ele responde, Pedro ele começa a andar no impossível, porque ele acreditou na palavra do Senhor Jesus. Então quando Jesus ele nos chama para fazer algo que só Ele pode fazer, pensa comigo, algum dos outros discípulos já tinham andado sobre as águas? Alguém mais ali poderia andar sobre as águas? Não, só Jesus poderia fazer aquilo. Então quando Jesus nos chama para fazer algo em fé, é necessário darmos passos de fé, é necessário fazermos e termos fé e convicção. Mas não andar por aquilo que você vê, mas andar por aquilo que você crê. Não andar por aquilo que você está vendo, era um mar, mas a palavra diz que ele começa a caminhar, porque ele não estava olhando para o mar, ele não estava olhando para a tempestade, mas ele estava olhando para aquele que liberou uma palavra sobre a sua vida. Ele estava olhando para aquele que disse assim, vem. A palavra do Senhor diz, no livro de Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os seus caminhos. O que eu quero te dizer nessa noite, através desse versículo, é que naquele momento, Pedro andou sobre as águas, através de uma palavra liberada da boca do Senhor. Mas você também
tem essa autoridade para andar sobre as águas, através de todas as dificuldades que você vive, através de tudo aquilo que você está passando, porque a palavra do Senhor no livro de Salmos diz que a palavra dele é luz para os nossos caminhos, a palavra dele ilumina tudo aquilo que nós andamos. Então, se você tem andado em lugares escuros, se você tem andado em lugares que você está desconhecido, a palavra do Senhor te garante, ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. Então naquele dia Pedro andou sobre as águas através de uma palavra, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que através da palavra do Senhor liberada nessa noite, você vai andar em um 2025 diferente, você vai andar em um trimestre diferente, o mês de abril vai ser diferente, porque o que vai guiar você não são meras convicções, mas são as palavras do Senhor Jesus. O que vai guiar você não são mais meras convicções, não são aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. Lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. E Pedro, ele caminha, uma palavra liberada, ele começa a caminhar sobre as águas, algo que parecia ser impossível. Mas ele estava diante de um Deus, o Deus do impossível. E ele creu, e ele começou a viver esse sobrenatural. Mas a palavra vai continuar dizendo que em dado momento, enquanto Pedro anda sobre as águas, na direção de Jesus, ele não estava andando sobre algo físico, mas ele estava andando sobre algo físico. Entenda o que eu quero falar para você nessa noite. Ele estava pisando naquele mar, ele estava andando, coisa que na física não poderia acontecer. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que a palavra do Senhor, enquanto Pedro se movia em fé, ele colocava um piso, ele não afundava. Enquanto Pedro se movia em direção a Jesus, ele não afundava. Mas em dado momento a palavra vai dizer também que mais, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele andou em fé, mas em dado momento ele olhou para o vento, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou que aquilo que ele estava vivendo era demais, o vento atrapalhou aquilo aonde ele estava seguindo, o vento atrapalhou a conexão daquilo que ele estava seguindo. Ele estava com olhos fixos em Jesus, mas em dado momento o vento atrapalhou. E a palavra vai dizer que ele começa a afundar. E o que eu quero te falar nessa noite é que na tua caminhada com Jesus, naquilo que você vive diariamente, nas tempestades da tua vida, nas primaveras, nas mudanças de estações, muitas das vezes o vento, a tempestade, a chuva vai querer atrapalhar e tirar o teu foco daquilo que você tem que focar. Então estamos vivendo tempos em que muitas das coisas querem tirar o nosso foco, a nossa atenção. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: continua focado em mim, continua focado na minha palavra. Deixa que o vento, deixa que as tempestades, deixa que tudo cesse. A partir do momento que você só olha para Jesus, não importa o que está acontecendo, nem na direita nem na esquerda, não importa quais são as tempestades, mas você está seguindo na direção do alvo, na direção do que Deus falou. Então o que é que Jesus está te dizendo nessa noite? Foca em mim. Foca em mim. E o que eu acho mais incrível é que a partir daquele momento que Pedro ele deixa que a tempestade atrapalhe o alvo, o foco, ele começa a afundar. E ele declara: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. O que eu quero te falar nessa noite também, que a mesma fé que você vai ter para caminhar naquilo que só o Senhor pode fazer,
para caminhar naquilo que só o Senhor pode liberar. É a mesma fé que você vai ter que usar se você afundar, se você quiser parar pelo caminho, se você não quiser prosseguir. É a mesma fé que você vai ter que usar para pedir ajuda. A mesma fé que Pedro usou para andar sobre as águas e creu na palavra, foi o mesmo grito ele dá agora e diz: Senhor, me salva, eu estou afundando. Então eu quero te dizer que você vai andar no desconhecido, através da fé, através de crer naquilo que o Senhor liberou. Mas também você vai ter que usar essa mesma fé para muitas das vezes pedir ajuda no momento certo que você precisar. Não foi sobre Pedro ter vivido um milagre extraordinário que limitou ele quando ele começou a afundar, a pedir ajuda. O que a gente está vivendo agora é tempos que, quando eu estou muito bem, nice, legal, eu estou vivendo, Deus está fazendo, mas nos momentos que a gente está se afundando, a gente não quer usar a nossa fé para pedir ajuda. E Deus te trouxe aqui para te dizer: você tem uma igreja, pede ajuda, você tem um Deus. Eu quero te dizer nessa noite também, que o caminhar com Deus não vai ser o evangelho cor-de-rosa. Não é garantido que sempre você vai estar andando e vai estar tudo bem. Mas eu quero te dizer, que caminhar com Deus é saber que Ele vai sempre estar ali para lhe ouvir. Ele sempre vai estar ali para lhe socorrer. A palavra do Senhor já nos garante: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra dele já nos garante: em todo tempo eu estarei contigo. Então o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa o que vai acontecer em abril, em maio, em junho e no resto do ano, mas o que importa é que Ele vai sempre estar contigo. Ele vai estar sempre a uma distância de você pedir socorro. Ele vai estar sempre a uma distância de você gritar por Ele. Aleluia. Então Pedro entendeu que o milagre que ele tinha acabado de viver, que a experiência sobrenatural que ele tinha acabado de viver, não ia limitar ele de pedir ajuda. Porque ele sabia que quem fez ele andar sobre o mar, poderia levantar ele para caminhar novamente. E o mais extraordinário é que a Bíblia vai dizer que a partir do momento que ele disse: Senhor, salva-me, imediatamente, repita isso comigo nessa noite, imediatamente, não, repita com mais fé, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu fico constrangido com esse Deus que nos move em fé, mas que em todo tempo Ele sabe que a nossa fé é limitada e Ele está ali para estender a mão. Pedro tinha acabado de viver uma das experiências mais sobrenaturais da vida dele, mas ele começou a afundar. Mas imediatamente Jesus estende a mão e o segura e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo assim: por que você duvidou? Pedro estava indo tão bem, focado em mim. E no 32 vai dizer: quando entraram no barco, o vento cessou. Agora eu quero um minuto para que você entenda isso comigo, para que você perceba esse ambiente sobrenatural daquela história. Pedro, ele afunda, porque em dado momento o vento, a tempestade fez com que ele perdesse o foco.
mas ele entende que ele estava diante do Deus que podia resgatar ele e grita: Senhor, salva-me. E a palavra diz que imediatamente Jesus estende a mão e Pedro segura. E depois a palavra do Senhor vai dizer que quando entraram no barco, perceba aqui comigo, pense com inteligência, se tem uma pessoa se afogando e você está caminhando sobre as águas como Jesus estava naquele momento, a partir do momento que Jesus estende a mão, o que é que acontece? Pedro, ele não volta, meu querido, para o barco nadando. Deus não empurra Pedro para o barco. Deus levanta Pedro e ele volta a andar até chegar naquele barco. O que eu quero te dizer, que aquele que fez, ele é poderosamente para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Ou ele não diz assim: volta, volta nadando. Não, ele segura na mão de Pedro e levanta ele. E a palavra vai dizer no 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus levanta Pedro e vai com ele: vamos lá, Pedro, para o barco. E eles entram juntos no barco. E a partir do momento que Jesus entra no barco, o vento cessa. E aqueles que estavam lá adoraram o Senhor, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite, para encerrar, é que quando o Senhor cumprir a promessa na tua vida, quando você começar a clamar e o Senhor estender a sua mão e te levantar e fazer você caminhar sobre as águas, e você chegar no seu destino profético, naquilo que o Senhor tem para a sua vida, as pessoas que te julgaram, as pessoas que te viram afogando, elas vão adorar o teu Deus. És o meu dono. Porque não é sobre você, é sobre o poder dele. Não é sobre a sua pouca fé, mas é sobre um Deus que opera em nós. É sobre um Deus que diz: quando você está fraco, eu te faço forte. É sobre um Deus que diz: quando você é pequeno, eu te exalto. Ei! Te coloca de pé no teu lugar nessa noite. Oh! Eu vejo o Senhor levantando pessoas nessa noite. Oh, eu vejo o Senhor levantando pessoas, ministérios, casas, vida amorosa. Ei, eu vejo o Senhor te livrando, te pegando na mão, te dizendo: não, não, não vai ficar aí. Eu vou te levantar. Ei, começa a orar no teu lugar. Começa a dizer a Ele: Senhor, me socorre nessa área. Oh, eu sou limitado, mas a Tua palavra diz que Tu és ilimitado. Não, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és infinito, que Tu és onipotente, que Tu és grande. Oh, começa a orar, começa a orar. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Começa a orar no teu lugar. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nessa noite eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Você pode ter chegado nesse culto, escutado essa palavra, e muitas das vezes você tem naufragado, você está afundando em muitas áreas da sua vida, mas o Senhor te trouxe aqui e liberou sobre você essa palavra, e você nunca teve a oportunidade de aceitar esse Deus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos nesse momento. Então você pode ter chego aqui e você está dizendo: Senhor, nessa área eu já naufraguei, nessa área eu estou quase afundando. E o Senhor te diz: nessa noite eu quero segurar a tua mão,
e você nunca teve a chance de confessar esse Senhor como seu único e suficiente Salvador, se você está aqui nessa noite e você quer confessar a Ele, se você quer segurar na mão dEle e ir com Ele para a sua casa, levanta a sua mão, nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Aleluia. Ou se você também chegou nessa noite e você caminhava com o Senhor, você estava com Deus, mas em dado momento você perdeu o foco, como Pedro perdeu, e não tem mal nenhum, porque Ele está aqui para te dar uma segunda chance, Ele está aqui para segurar na sua mão mais uma vez. Nós também queremos te conhecer. Levanta a sua mão. Amém, sem nenhum constrangimento, eu quero orar por você. Será que você poderia vir até aqui à frente? Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Pai, nessa noite nós oramos, Espírito Santo de Deus, porque pessoas entenderam nessa noite que não é sobre o que já vivemos ou sobre as experiências que já vivemos em fé, mas também é sobre termos, Espírito Santo, a mesma fé que já vivemos, experiências sobrenaturais para poder, Senhor, sempre andar contigo. Pai, é sobre termos a nossa fé sempre ativa, em poder muitas das vezes te pedir ajuda, te pedir, Senhor, nos socorre, independente do que passamos ou do que vivemos, mas termos sempre essa fé de que o Senhor está ali, de que o Senhor está a uma mão de nos ajudar. Espírito Santo, eu quero orar nessa noite, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor caminha conosco, que o Teu Espírito Santo está conosco todos os dias, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e que de longe esquadrinha os nossos pensamentos. Oh Pai, Tu sabe o que cada um vive, Tu sabe, Senhor Jesus Cristo, a vida de cada irmão, e eu quero Te pedir, Espírito Santo, que seja, Senhor, um mês de destravar. Nós declaramos que o reino espiritual seja destravado nessa noite, sobre a vida de cada irmã que tomou essa decisão nessa noite. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que queria travar, todo empecilho, toda trava, toda cadeia, na autoridade do nome de Jesus. Nós liberamos os Teus filhos para prosperar. Espírito Santo de Deus, a prosperidade bíblica, aquela que nos isenta de qualquer necessidade, nós ministramos sobre os Teus filhos nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença nessa noite, nesse culto. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que se rendeu a Ti. Você que está aqui na frente, eu gostaria que você repetisse comigo, não só você, mas toda a igreja, uma oração. Olha aqui para mim, repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou o meu ser, mudará a minha vida, mudará a minha forma de caminhar, mudará a minha forma de pensar. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Nessa noite, eu Te reconheço como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Jesus, eu que estava afastado, hoje eu volto para os Teus caminhos. Segura na minha mão, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia.
A palavra do Senhor fala que quando uma pessoa volta para os caminhos do Senhor, a festa no céu. E a gente quer fazer festa aqui nessa noite. A gente quer apresentar uma família para caminhar com vocês. A partir de agora vocês não estão mais sozinhos. Já não estavam, porque o Senhor estava com vocês. Mas agora vocês vão caminhar numa família. Amém? E quando eu contar de 1 até 3, vocês vão virar e conhecer essa família. Amém? 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Aleluia, será que você poderia aplaudir esse Deus? Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nos despede em paz para as nossas casas, Senhor. Nos acompanha, que nós tenhamos uma continuação de semana abençoada, debaixo da proteção e da graça do Senhor Jesus. Pai, nós oramos pelos cultos, Senhor, de sexta, nós oramos pelos cultos de domingo, que a Tua graça seja derramada mais uma vez, porque Tu és um Deus que derrama cada dia uma porção nova. Pai, nós te damos graça, Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada irmão que esteve aqui nessa noite, leva ele em paz para sua casa, eu abençoo a sua vida, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus. Vá em paz, aleluia, vá com Deus. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Te esperamos na nossa próxima programação de culto online. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Sexta-feira tem uma palavra para você no Culto Legacy. Domingo, fica conectado conosco, partilha o culto e deixa Deus abençoar também outras pessoas através da sua vida. Deus abençoe você. E te dê paz.